Presente contínuos. O presente contínuos é um tempo verbal usado para falar sobre ações que estão acontecendo no momento em que falamos. Além disso, é usado para ações temporárias ou planos futuros. Estrutura. Sujeito mais verbo to be no presente. Em, is ou are, mais verbo principal com ing. Exemplo. I am studying now. She is playing soccer. Observação. O verbo to be tem que estar sempre presente nesse tempo verbal. Ele indica que a ação é contínua, ou seja, está acontecendo neste exato momento. Quando usar o presente continuous? Para falar de ações temporárias, algo que está acontecendo agora, mas que não é permanente. Para ações em progresso, algo que começou e ainda está acontecendo. Para planos futuros, como eventos ou ações programadas para o futuro. Exemplo de uso. I am eating lunch now. We are going to the park tomorrow. Forma negativa e interrogativa do presente continuous. Forma negativa. Para formar frases negativas no presente continuous, usamos a estrutura. Sujeito mais verbo to be mais not mais verbo com ing. Exemplo. I am not studying. She is not playing. Forma interrogativa. Para fazer perguntas no presente continuous, usamos a estrutura. Verbo to be mais sujeito, mais verbo com terminação ing. Exemplo. Are you studying? Is she playing soccer? Regras para a formação do presente continuous. O presente continuous utiliza o verbo principal com a terminação ing. No entanto, existem algumas regras de grafia que devemos seguir para adicionar o ing corretamente ao verbo. Vamos ver essas regras com exemplos. Regra 1. Verbos que terminam em e. Quando o verbo termina em e, retiramos o e antes de adicionar o ing. Exemplo. Make. Making. Write. Writing. Regra 2. Verbos que terminam em y. Quando o verbo termina em y, não alteramos o verbo. Basta adicionar ing normalmente. Então, se o verbo termina com y, adicione ing diretamente, sem alterações. Exemplo. Play. Playing. Stay. Staying. Regra 3. Verbos que terminam em ie. Quando o verbo termina em ie, trocamos o ie por y, e depois adicionamos ing. Exemplo. Die. Dying. Lie. Lying. Ou seja, se o verbo terminou em ie, substituímos ie por y, e depois adicionamos ing. Regra 4. Verbos que terminam em CVC. Consoante, vogal, consoante. Quando o verbo termina com a sequência CVC, também conhecido como sanduíche de vogal, dobramos a última consoante antes de adicionar ing. Você vai perceber que esses verbos têm uma sílaba fechada. Exemplo. Run. Running. Sit. Sitting. Get. Getting. Stop. Stopping. Plan. Planning. Pick. Picking. Let. Letting. Hop. Hopping. Chat. Chatting. Drop. Dropping. Fit. Fitting. Pat. Patting. Admit. Admitting. Beg. Begging. Swim. Swimming. Exceções a serem observadas. Número 1. Quando o verbo termina com wxy ou z, não dobramos a consoante, como em fix, box, play. Número 2. O verbo quem normalmente não é conjugado no presente continuous, porque quem já expressa uma ideia de capacidade ou permissão em si, o que o torna desnecessário em tempos contínuos. Regra 5. Verbos que terminam com dois es. Se o verbo terminar com dois es, não há nenhuma alteração, apenas adicionamos ing normalmente. Ou seja, adicione diretamente ing sem mudanças no verbo. Exemplo. See. Seeing. Agree. Agreeing. Simple present ou presente simples. O simple present é um tempo verbal usado para expressar hábitos, verdades gerais, rotinas ou fatos permanentes. Ele é utilizado para falar sobre coisas que acontecem regularmente ou que são sempre verdadeiras. Estrutura. Sujeito, mais verbo no infinitivo. Exemplo. I study English every day. She plays soccer every weekend. Observação. Note nestes exemplos que, diferentemente do que ocorre no present continuous, aqui no simple present não há obrigatoriedade do uso do verbo to be, a menos que ele esteja sendo usado como verbo principal no sentido de ser ou estar. Forma interrogativa no simple present. Na forma interrogativa, usamos do ou das como auxiliar.
Estrutura: do ou das, mais sujeito, mais verbo base. Exemplo: Does she play soccer? Do you study English? Mas há uma ressalva. Se na estrutura da frase o verbo principal for o verbo to be, em is ou are, aí não usamos o auxiliar do ou das, pois o próprio verbo to be já desempenha essa função de auxiliar. Veja no exemplo. Is she happy? Are they students? Am I late? Forma negativa do simple present. Para formar frases negativas, usamos o auxiliar do ou das seguido de not e do verbo base. Estrutura: sujeito mais do ou das, mais not mais verbo base. Exemplos: I do not like pizza. He does not play football. Agora vamos entender quando usar do ou das no simple present. E para isso vamos primeiro entender como funciona a divisão das pessoas em inglês. Em inglês, as pessoas são divididas em singular e plural na seguinte forma. Desta forma usamos do com I, you, we, they, e o das com he, she, it. Ou seja, só usamos o das na terceira pessoa do singular, para as demais usamos o do. Observação: lembrando que o uso dos auxiliares são para frases na interrogativa e negativa. Para as frases afirmativas vão se aplicar as regras que vamos ver a seguir. Regras do simple present para frases na afirmativa. Nas frases afirmativas vamos ter regrinhas apenas para os verbos usados com a terceira pessoa do singular, he, she, it. Neste caso o verbo recebe uma terminação S ou ES conforme regras a seguir. Regra 1. Verbos terminados em SH, CH, X ou O acrescentamos ES. Regra 2. Verbo que termina em Y antecedido de consoante, retiramos o Y e colocamos IES. Regra 3. É a regra geral para verbos usados na terceira pessoa do singular, que se aplica a todos os outros verbos que não se encaixam nas duas regras anteriores. Neste caso só acrescentamos o S ao final da forma base do verbo. Atenção! Os verbos terminados em Y antecedidos de vogal se encaixam nessa regra geral, apenas acrescentamos o S ao final, e não mexemos com o Y. Observação: nas frases afirmativas, os verbos usados com as demais pessoas não são alterados. Ou seja, não recebem nenhum acréscimo à sua forma base. Quando usar o simple present? Para falar de hábitos, algo que fazemos frequentemente ou sempre. Também usamos para expressar verdades gerais ou fatos que são sempre verdadeiros. E para falar sobre rotinas ou atividades diárias. Exemplo de uso: The sun rises in the east. I go to school every day. Diferença entre simple present e present continuous. Agora vamos entender quando usar cada um dos tempos e como diferenciá-los. O simple present usamos para falar de hábitos, fatos gerais ou verdades permanentes, ou seja, algo concreto e que é verdadeiro e que não pode ser alterado. Como é o tempo verbal usado para falarmos sobre rotina e atividades habituais, vamos notar muito uso de palavras de frequência, como always, usually, often, sometimes, never, every day, every week, every month, on Mondays, on Tuesdays, generally, regularly. E lembre-se, neste tempo não precisamos usar obrigatoriamente o verbo to be. Agora vamos ver no present continuous. Esse tempo verbal nós usamos para ações que estão acontecendo agora, ações temporárias ou planos futuros. Então vamos notar a presença de palavras como now, right now, tonight, today, at the moment, this week, this month, these days, currently. Tem uma dica para tentar memorizar. Se você é do tipo que tenta traduzir para o português, vai notar que fica bem parecido com o nosso gerúndio aqui do Brasil, com o verbo naquelas terminações ando, endo, indo e ondo que nos fazem entender que uma ação continua ou está em andamento. Veja só no exemplo. Ela está falando ao telefone agora. Ele está jogando futebol agora. Estamos viajando esta semana. E lembre-se, esse tempo verbal anda coladinho com o verbo to be. Aqui o uso é obrigatório. Então, se você viu um verbo que termina em ing sem o verbo to be, saiba que não se trata de present continuous. Agora vamos comparar como ficariam os seguintes exemplos no simple present e depois no present continuous. Simple present. Ele escova os dentes todos os dias. O sol nasce no leste. Ela vai à escola às segundas-feiras. Present continuous. Ele está escovando os dentes. O sol está nascendo. Ela está indo para a escola. O gerúndio americano.
Bem, anteriormente eu falei que o presente continuous na tradução é bem parecido com o nosso gerúndio aqui no Brasil, certo? Mas também existe o gerúndio americano, só que esse já não se parece com o nosso gerúndio do português, e é o que vamos ver agora. O gerúndio no inglês é usado para expressar preferências ou gosto por algo, e a sua estrutura é composta pela forma base do verbo mais ing. Existem alguns verbos específicos que pedem essa forma, como love, like, enjoy, prefer, don't mind, hate, I don't like. Ou seja, usamos para indicar que a ação é algo que a pessoa gosta de fazer, não se importa de fazer ou prefere fazer. Veja os exemplos. I love swimming in the ocean. I like reading books. I don't mind working late. I hate waiting for the bus. I don't like getting up early. I enjoy listening to music. I prefer watching movies at home. O gerúndio também é utilizado depois de preposições. Em inglês, preposições são palavras como in, on, at, by, for, about, entre outras. E sempre que você tem uma preposição, o verbo que vem depois dela precisa estar no gerúndio, ou seja, verbo seguido de ing. Veja os exemplos. I'm interested in learning English. She's good at singing. He is excited about going to the party. I am tired of waiting. Diferença com o present continuous. Ambos usam a terminação ing, então para diferenciá-los pense que o present continuous expressa ações que estão acontecendo agora, e que esse tempo verbal deve vir acompanhado do verbo to be, enquanto que o gerúndio americano é usado para gostos, preferências ou ações habituais, sem indicar que a ação está em andamento no momento, e aqui não precisamos usar o verbo to be. Agora vamos falar sobre a formação do passado no inglês. Esse tempo verbal chamamos de simple past. Ele é usado para falar sobre ações que aconteceram e já foram concluídas. Como formamos as frases afirmativas? Nas frases afirmativas do simple past, todos os sujeitos usam a mesma forma verbal. Ou seja, não importa se o sujeito é primeira, segunda ou terceira pessoa, o verbo fica igual para todos. Exemplos. I played soccer yesterday. He played soccer yesterday. They played soccer yesterday. Viu só? O verbo played não muda, porque no passado não há terminações diferentes para cada pessoa, como acontece no simple present. Agora vamos às regrinhas de terminação dos verbos nas frases afirmativas. Regra 1. Essa é a regra geral, onde seguimos o padrão de acrescentar a terminação ed aos verbos regulares, ou seja, verbos que não alteram sua forma base. Exemplo. I worked yesterday. She played soccer last Sunday. Regra 2. Verbos terminados em e. Caso o verbo já termine com e, aí acrescentamos apenas a letra d. Exemplo. He lived in Brazil. Regra 3. Verbos terminados em consoante mais y. Quando o verbo termina em y antecedido por consoante, trocamos o y por ied. Exemplo. She studied English. Mais atenção! Se o verbo terminar em vogal mais y, não trocamos o y, apenas adicionamos ed. Exemplo. He played guitar. Bem, até agora nós falamos sobre as regras dos verbos regulares, aqueles que mantêm a mesma forma base e só ganham um ed no final quando estão no passado. Mas agora vem algo diferente. Mais pra frente, nós vamos conhecer os verbos irregulares, aqueles que mudam completamente a sua forma dependendo do tempo verbal. Mas por enquanto vamos falar apenas de um desses verbos irregulares, que é o mais famoso de todos, o verbo to be. Isso mesmo! O verbo to be é irregular, porque ele não mantém uma forma fixa. Ele muda conforme o tempo verbal, presente, passado, futuro, e também conforme o sujeito da frase. No presente ele aparece como em, is e are, mas no passado, ele se transforma em was e were. E é isso que vamos aprender agora. Sempre que o verbo principal da oração estiver no sentido de ser ou estar, usamos o was ou were, dependendo do sujeito. Neste caso, não há verbo com terminação ed, pois o was e o were já indicam o passado. Usamos o was com os sujeitos I, he, she e it. Usamos o were com os sujeitos you, we e they. Forma afirmativa. Na forma afirmativa, basta colocar o verbo to be depois do sujeito. Veja alguns exemplos. I was happy. He was at school. She was a teacher. It was cold yesterday. You were late. We were friends. They were at the park. Formação das frases interrogativas. Para fazer perguntas.
Também usamos o auxiliar did, mas ele vem no começo da frase, antes do sujeito. Fórmula: did, mais sujeito, mais verbo base, mais complemento. Exemplos: Did you play soccer yesterday? Did he study English? Did they watch a movie? Dica importante: assim como na negativa, o verbo fica na forma base, porque o did já mostra que a frase está no passado. Atenção! Se o verbo principal for o to be, que no caso do passado aparece nas formas was e were, não usamos o auxiliar did. Isso acontece porque o próprio was ou were já indicam o tempo verbal e também funcionam como verbo auxiliar. Fórmula: was ou were, mais sujeito, mais complemento. Exemplos: Was she at school yesterday? Were they happy? Was it cold last night? Formação das frases negativas. Para formar frases negativas no simple past, usamos o auxiliar did mais not, mais o verbo na forma base sem terminação ed. Fórmula: sujeito, mais did not, mais verbo base, mais complemento. Exemplos: I didn't play soccer yesterday. She didn't watch TV last night. They didn't study English. Atenção! O verbo volta para a forma original, a forma base, porque o passado já está sendo mostrado pelo auxiliar did. Novamente, se o verbo principal for o to be, não usamos o auxiliar did. Vai ficar na seguinte forma: sujeito, mais o was ou were, mais not, mais complemento. Podemos usar também na forma abreviada. Você entendeu quando usar o simple past? Usamos o simple past para falar de ações que aconteceram no passado, contar histórias e eventos concluídos, indicar momentos específicos no tempo. Algumas palavras-chave podem nos ajudar a identificar que precisamos usar o simple past como yesterday, last night, last week, last month, last year, ago, in 2020, in 2015, in the past, this morning, yesterday morning, this afternoon, yesterday afternoon, last weekend. Once, twice, 3 times. Dica: se você consegue apontar quando algo aconteceu, provavelmente você precisará usar o simple past. Exemplos: I watched a movie yesterday. They visited their grandparents last weekend. Verbos irregulares. Agora vamos falar sobre os temidos verbos irregulares. Eles são um pouquinho mais complicados porque não têm uma forma fixa e mudam conforme o tempo verbal, presente, passado, futuro. Infelizmente não tem outro jeito a não ser aprender cada forma e a pronúncia de cada um. Mas calma! Comece pelos mais usados e aos poucos vá aumentando seu vocabulário. Agora vamos ver alguns desses verbos mais comuns e como eles aparecem no passado. Verbo ser ou estar no passado fica was ou were. Verbo ter, fica had. Verbo fazer, fica did. Verbo ir, fica went. Verbo vir, fica came. Verbo ver, fica saw. Verbo comer, fica ate. Verbo beber, fica drank. Verbo conseguir ou pegar, fica got. Verbo fazer ou criar, fica made.